De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega o momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular. Ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais. Mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais, ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros.
Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria, na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal. O que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Em primeiro lugar, paradoxalmente, ela cresce até 1 milhão de vezes seu tamanho original. Veja bem, quando o núcleo fica sem hidrogênio, começa a se contrair sob o peso de sua própria gravidade, mas alguma fusão de hidrogênio continua nas camadas superiores. Enquanto o núcleo se contrai, ele se aquece. Isso faz com que as camadas superiores da estrela também se aqueçam e se expandam, e o raio aumenta. À medida que ela cresce, devora qualquer matéria, até mesmo os próprios planetas em seu rastro. Os astrônomos observaram algumas delas logo antes ou depois de engolir planetas inteiros, mas até recentemente nunca haviam visto o processo em si. Cientistas de diferentes universidades relataram que, pela primeira vez na história, observaram uma estrela engolindo um planeta. E esse trágico evento não aconteceu em uma galáxia distante, mas na nossa própria Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz de distância de nós. Os astrônomos observaram uma explosão de uma estrela
que tem cerca de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol, perto da constelação de Áquila, semelhante a uma águia. Ela se tornou mais de 100 vezes mais brilhante do que o normal em apenas 10 dias e, depois, desapareceu rapidamente. Ainda mais interessante, esse clarão branco e quente foi seguido por um sinal mais duradouro que também era mais frio do que o primeiro clarão. E essa combinação, meu amigo, só pode significar uma coisa: a estrela engoliu um planeta próximo. A pergunta é qual? Os astrônomos acreditam que poderia ser um mundo fervente de 1 a 10 vezes a massa de Júpiter. Esse tipo também é chamado de Júpiter quente, um exoplaneta gigante semelhante ao monstro gasoso que temos em nosso sistema solar e que precisa de menos de 10 dias para orbitar suas estrelas. O do qual estamos falando vinha espiralando gradualmente em direção à estrela até ser puxado para sua atmosfera e, por fim, para o núcleo da que estava em extinção. Essa festa galáctica aconteceu entre 15.000 e 10.000 anos atrás, quando a estrela tinha cerca de 10 bilhões de anos, e, dada a sua idade respeitável, a própria deglutição aconteceu na velocidade da luz, de uma só vez. Isso é muito diferente de outros Júpiteres quentes, que foram mordiscados delicadamente por suas estrelas. Os astrônomos não têm certeza se há outros planetas orbitando essa especificamente, talvez a uma distância mais segura, mas mesmo que existam, provavelmente se passarão milhares de anos antes que se torne o prato principal ou a sobremesa dela. De qualquer forma, agora que os especialistas sabem o que devem procurar, ficarão atentos a mais banquetes cósmicos. Porque um dia nosso planeta, assim como parte do nosso sistema solar, sofrerá o mesmo destino. Tudo ao nosso redor desaparecerá em um piscar de olhos, mas você pode relaxar e respirar fundo. Isso não irá acontecer por mais 5 bilhões de anos. É nesse período que o Sol deve se queimar e se expandir tanto que engolirá os planetas internos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se as pessoas conseguirem colonizar algum outro mundo nessa época, que deve estar a pelo menos 10.000 anos-luz de distância da Terra, poderão observar essa catástrofe. O Sol subitamente se tornaria muito mais brilhante e ejetaria algum material no espaço. Ele engoliria vários planetas, inclusive a Terra, antes de voltar a ser o que era. Mas as estrelas não são as únicas coisas no universo que engolem outros objetos espaciais. Há outros tipos de monstros cósmicos que devoram tudo, até mesmo a luz. Você adivinhou? Pois é, estou falando dos impiedosos buracos negros. Mas o mais interessante é que eles não apenas consomem as coisas, mas também parecem cuspi-las. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o buraco negro supermassivo no centro de nossa Via Láctea parece estar vazando. Por que isso é um divisor de águas? Porque pode significar que esse carinha chamado Sagitários A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ele ainda pode estar ativo, e esse vazamento pode ser o soluço enquanto engole nuvens de gás. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble, que os ajudou a identificar um jato que se parecia com um maçarico e estava empurrando as nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. Esse jato parecia vomitar gás como uma mangueira direcionada a uma pilha de areia. Isso geralmente acontece em torno de buracos negros ativos, cercados pelo material puxado em sua direção por sua imensa força gravitacional. Parte desse material entra, mas uma pequena porção é varrida para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que, quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, é engolida. E então este arrota mini-jatos de matéria. Bolhas de Fermi podem ser o resultado dos arrotos que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente, os cientistas descobriram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhava com um jato que se estendia por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato pode ter atingido essa bolha de gás e a inflado. Agora, vou contar algo ainda mais assustador. Parece que há buracos negros que podem estar comendo uns aos outros. Bem, mais ou menos isso. Na verdade, estão tentando compartilhar a refeição no momento. Mas quem sabe o que acontecerá em um futuro próximo? Vou detalhar um pouco mais. Os astrônomos detectaram 2 buracos negros supermassivos se alimentando no material cósmico de 2 galáxias em fusão no espaço distante. Esses gigantes foram localizados com a ajuda do conjunto de telescópios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, também conhecido como ALMA, localizados no deserto de Atacama, no norte do Chile. Os cientistas os utilizaram originalmente para observar 2 galáxias em fusão, localizadas a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância de nós.
Eles também notaram que 2 buracos negros gigantescos estavam crescendo um ao lado do outro, não muito longe do centro da galáxia coalescente, o GC 4211. Aparentemente, se cruzaram quando suas galáxias hospedeiras colidiram. Um deles tem cerca de 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e o outro é um pouco menor, cerca de 125 milhões de vezes mais. Embora não sejam visíveis diretamente, os buracos negros são cercados por aglomerados brilhantes de gás quente e estrelas. Tudo isso foi puxado para perto pela atração gravitacional deles. Com o passar do tempo, começarão a girar em torno um do outro. E por fim, colidirão, criando um provavelmente ainda maior. Os especialistas têm observado esses carinhas em vários comprimentos de onda de luz e chegaram à conclusão de que são únicos. Estão localizados o mais próximo um do outro que se tem conhecimento, a uma distância de apenas 750 anos-luz, o que, em termos astronômicos, é como se estivessem na porta ao lado. Ainda mais interessante é o fato de que essa distância está próxima do limite do que as tecnologias modernas podem detectar. É interessante notar que essas fusões gigantescas são mais típicas de galáxias distantes. Isso faz com que seja mais difícil para os telescópios baseados na Terra observá-las, mas a sensibilidade do ALMA ajudou a pesquisar essas regiões brilhantes e compactas onde a matéria gira em torno dos buracos negros. Imagine como os pesquisadores ficaram surpresos quando, em vez de um, viram 2, mastigando a poeira e o gás agitados pela enorme fusão espacial. O mais importante sobre essa descoberta é que ela pode significar que esses buracos negros binários provavelmente são muito mais comuns do que pensávamos anteriormente. E se os pares são tão comuns, isso pode facilitar o estudo das ondas gravitacionais que ocorrem quando os buracos negros colidem. Essas ondas também são conhecidas como ondulações no espaço-tempo. Se falarmos sobre o par descoberto recentemente, talvez ainda leve várias centenas de milhões de anos para que eles se choquem um contra o outro. Mas observando seu comportamento, os cientistas podem descobrir quantos buracos negros binários que estão prestes a colidir existem no universo. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e zunem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso.
Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam,
criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida. Porém, nem sempre foi assim. Era uma vez a irmã gêmea do Sol. E possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra. A gêmea perdida do Sol. Feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre. Isso provavelmente tenha acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1,5 anos de distância de nós.
Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha, os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível. Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós. No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente. No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah! O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se. Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida.
Portanto, provavelmente devemos ser gratos pelo sacrifício do astro-rei. Por outro lado, nosso pôr do sol seria parecido com o de Tatooine. Legal! É possível apagar o sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol. O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com 1 átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma.
Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do sistema solar. Bem pesado, né? E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos. Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Mesmo que a gente ignore as altas temperaturas, lá vem outro problema. Agora, não temos nuvens. E elas nos ajudavam também, não deixando passar a radiação solar. Portanto, também estamos sob o impacto direto dos raios solares. Nossa última esperança são os icebergs. Como tudo está terrivelmente quente, eles derreteram. E talvez eles sejam a última esperança para a humanidade. Mas aquela explosão solar legal definitivamente valeu a pena.